Então, para nós iniciarmos, eu queria ver o significado com vocês de caráter. Amém? Se você estiver tomando nota e quiser anotar o significado dessa palavra caráter. Caráter é firmeza de vontade, maneira inerente de cada indivíduo agir e reagir às situações. Amém, irmãos? E eu acho essa matéria uma matéria de suma importância para a vida do cristão, por quê? No decorrer dessa matéria, nós vamos conhecer a respeito de Deus. Nós vamos conhecer sobre Deus e sobre o caráter de Deus. E como nós vimos aqui um dos significados, e eu gosto bastante desse porque ele é simples e resume bem esse significado, que é a maneira inerente de cada indivíduo a agir e reagir às situações. E sabe que eu sei que você conhece o versículo que está lá em 2 Coríntios 5, que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém, irmãos? E quando nós nascemos de novo, existe uma expectativa da parte de Deus, que tanto eu como você, como representantes dele aqui nessa terra, nós venhamos não somente a agir, mas reagir também como ele, através de Cristo, agiu e reagiu sobre essa terra. Amém? E sabe que essas ações e reações manifestas segundo o caráter de Deus é impossível acontecer através da minha vida e da sua vida sem que a revelação da palavra chegue no nosso coração. Amém? Ou seja, a vontade de Deus é que pela sua palavra, pelo conhecimento daquele que ele é, o nosso caráter seja forjado na palavra, o nosso caráter seja forjado segundo o caráter de Cristo. Amém, irmãos? Porque através dessa matéria nós vamos conhecer como Deus age, como Deus reage. Amém? Os atributos inerentes à pessoa de Deus. Nós vamos ter um contato com o conhecimento de quem Deus é pessoalmente. E sabe, irmãos, isso é de grande importância. Porque eu não posso simplesmente dizer que conheço Deus pelo simples fato de ter informações a respeito de Deus. Informações a respeito de Deus, irmãos, a grande maioria do mundo tem. Amém? Eu não posso dizer que conheço Deus por saber alguns versículos da sua palavra, por saber aquilo que Deus gosta, por saber daquilo que Deus odeia. Isso não é conhecer Deus. Amém? Isso é ter informações sobre Deus. O conhecimento que Deus deseja que nós tenhamos dele, irmãos, é um conhecimento não somente de informações na nossa alma, mas um conhecimento que desce ao nosso coração. E não somente que desce ao nosso coração, mas à medida que nós conhecemos a sua palavra, irmãos, por meio da revelação dela, cria-se uma ponte entre nós e Deus. E ali nessa ponte é forjado um relacionamento com Deus, um contato com Deus, uma vida de intimidade com Deus. E sabe que é essa vida de comunhão, essa vida de contato com Deus por meio do conhecimento da sua palavra, que vai forjar o nosso caráter segundo o caráter de Deus. Amém? É à medida que eu tenho um contato, comunhão, intimidade com Deus, que aquilo que Ele é influencia quem eu sou. E essa é a vontade de Deus, irmãos. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus ter enviado Cristo ao mundo. Amém? Por isso que eu acho tão importante os pontos que nós tocamos nessa matéria. Porque à medida que nós conhecemos quem Deus é, nós passamos a conhecer quem nós somos. Vai ser impossível eu conhecer o meu novo eu, a minha nova criatura que eu me tornei em Cristo Jesus, sem conhecer primeiramente o meu Pai. E à medida que nós conhecemos o nosso Pai, sabe aquele ditado, filho de peixe, peixinho é? À medida que nós vamos conhecendo a palavra, conhecendo quem Deus é, a ficha vai caindo. A iluminação vai chegando. As coisas vão clareando. A gente entende. Eu sou assim também. E essa é a vontade de Deus, irmãos. Nós vamos ver pela palavra, não hoje, porque não dá tempo, mas no decorrer dessa matéria, quando você estiver estudando, e eu creio que você vai estar aqui, eu vou ver você aqui nesse lugar, crescendo e avançando naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Nós vamos ver que a grande maioria dos atributos do caráter de Deus, Deus compartilhou conosco. Amém, irmãos? Porque nós somos os representantes de Deus aqui nessa terra. Sabe que quando Jesus estava conversando com os seus discípulos, ele disse assim, olhe, e os meus discípulos serão conhecidos pelo amor, pela sua forma de proceder, pela sua forma de agir. E sabe, irmãos, é no nosso mais íntimo, é justamente no nosso caráter que Deus deseja trabalhar, que Deus deseja forjar. Porque o que é caráter, irmãos? Caráter é aquela nossa parte do nosso eu que nós somos quando ninguém está vendo. Reputação é diferente. Reputação é aquilo que eu consigo calcular, é aquilo que eu consigo medir. E é aquilo que eu sou diante dos olhares de uma certa forma calculada. Mas o meu caráter, queridos, é aquilo que eu sou onde os olhos não conseguem enxergar. Os olhos naturais não, mas os olhos do Senhor conseguem, amém?
E é justamente nesse lugar que Deus deseja trabalhar pela sua palavra. Amém? Porque como nós vimos, um dos significados de caráter é a maneira inerente de cada indivíduo agir e reagir às situações. E sabe que se nós formos estudar um pouco da psicologia, um pouco de algumas ciências, nós vamos entender que o homem, o ser humano, ele consegue um pouco, em alguns milésimos de segundo, calcular, medir, em algumas vezes, dependendo da situação, da circunstância, a sua forma de agir às circunstâncias, a sua forma de ação. Mas na reação, não. Não há tempo. Não há cálculo. Nós agimos como gostaríamos de ser, mas reagimos como de fato nós somos. Amém? É tanto que muitas vezes quando nós vemos algumas pessoas reagindo, é aquele momento onde a máscara cai, onde a maquiagem não colou. E sabe, queridos, essa não é a realidade para o cristão. Deus deseja que não somente nós venhamos agir como Cristo, mas muito mais do que agir, irmãos. Deus deseja que as nossas reações possam manifestar quem Cristo era aqui nessa terra. E como isso acontece? Com um caráter forjado na palavra. Não é por força, não é por fingimento, não é por cálculo, mas é um caráter forjado mediante a palavra e mediante uma vida de comunhão com Deus. Deixando a pessoa de Deus, o caráter de Deus, a natureza de Deus, tocar quem você de fato é, dentro de você, o seu caráter. E à medida que você age e reage, as pessoas verão, as pessoas olharão para você e lembrarão da pessoa de Cristo. Esse é o desejo de Deus, amém, irmãos? E quando nós abrimos o nosso coração para a palavra, nós vamos ver a palavra tratando, trabalhando, forjando o nosso caráter segundo ela é. Amém? Eu queria que você abrisse comigo a sua palavra em 2 Pedro, vamos lá. Diga assim, Deus é bom. Oh, glória a Deus. Como eu estou feliz em estar aqui e ver você nesse lugar. Eu estou diante de pessoas que irão avançar naquilo que é a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Porque naquilo que é a vontade de Deus, existe uma parte que Deus ele vai fazer. E Ele não vai precisar da nossa ajuda naquilo que é a sua parte. Mas existe uma parte que Deus está esperando que eu e você venhamos nos posicionar. Amém? E nessa parte, Deus está gerando expectativas que eu e você tomemos a decisão correta, a atitude correta. E o fato de você estar aqui essa noite, você tomou a atitude correta, você tomou a decisão correta. Amém? E o resto eu sei que o Espírito Santo vai fazer. Então, no livro de 2 Pedro, vai falar algo bem interessante. No capítulo 1, no versículo 3, vai dizer assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes. Diga assim, participantes. Você jantou hoje? Não deu tempo não, mas merendou, eu creio que sim, amém? Então vamos lá, vou te dar mais uma chance. Diga assim, participantes. Isso, glória a Deus. Para que por elas fiqueis ou se torneis participantes da natureza divina. Ou em outras versões diz, da própria natureza de Deus. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém, irmãos? Então, o que este versículo, o que esses dois versículos estão querendo dizer para nós? É algo muito claro e muito simples. Amém? Porque nós precisamos entender, irmãos, que a palavra de Deus é algo simples, é algo claro. Foi estabelecido para que eu e você viéssemos entender de forma clara. Amém? Compreender plenamente. E esse versículo, irmãos, vai estar tratando de algo maravilhoso. Que é quebrando, com muitos dogmas e muitos sofismas, porque muitas vezes quando nós começamos a tratar dessa matéria, caráter de Deus, e a gente começa a falar e a tratar que a vontade de Deus é que você venha ser e agir tal como Jesus foi e agiu sobre essa terra, às vezes isso é algo muito louco de se ouvir. Como assim? Ser como Jesus, andar como Jesus? Eu não tenho capacidade para isso. Você não me conhece, você não sabe como eu sou, você não conhece a minha personalidade. Mas sabe, irmãos, algo que nós precisamos entender é que Deus é mais inteligente do que nós.
Amém? Está comigo? Você entende que Deus é mais inteligente do que você. E você entende que Deus te conhece, Ele te criou, Ele te forjou, Ele conhece a sua personalidade. A Bíblia diz lá em Isaías que Ele conhece o final desde o começo. Então fica tranquilo, Deus conhece você melhor do que você mesmo. Amém? E se Ele falou que você pode fazer algo, é porque é exatamente isso que Ele quis dizer. Ele não estava doido, não, Ele não estava delirando. Deus não é bipolar. Deus, Ele não muda. E aquilo que Ele falou é exatamente aquilo que Ele queria dizer. Amém? E esse versículo, irmão, vai deixar claro que tudo, diga assim, tudo. O que é tudo para você? Eu sei que você é um aluno do Rema muito inteligente, amém? Eu já estou declarando pela fé. Você tem fé? Então você já foi suprido, a matrícula já chegou, as mensalidades já foram supridas. Então você, como um aluno do Rema muito inteligente, sabe que tudo é tudo. E a Bíblia vai dizer que tudo que diz respeito à vida e à piedade, ou seja, irmãos, tudo que nós precisamos para desenvolver uma vida natural, segundo a vontade de Deus, e uma vida, irmãos, no Espírito, uma vida espiritual, segundo a vontade de Deus, tudo que nós precisamos para todas essas áreas já nos foi dado. Amém? Já foi suprido, já nos foi concedido. Por quê? Porque em Cristo Jesus, nós nos tornamos participantes. Diga assim, participantes. Significa que você faz parte desse negócio. Você está inteiramente envolvido. Você foi plantado nisso. Nos tornamos participantes da natureza de Deus. Imediatamente, irmãos, não precisou passar um mês, não precisou passar um ano. A Bíblia diz que no momento que nós nascemos de novo, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Nosso DNA foi mudado, irmãos. Agora o DNA de Deus faz parte do meu DNA e faz parte do seu DNA. Amém? Deus não é mais alguém distante, mas Deus agora é o meu Pai e é o seu Pai. Alguém que deseja ter comunhão e acesso pleno e completo na minha vida e na sua vida. Para quê? Para influenciar quem nós somos. Amém? Participantes da natureza de Deus. A natureza de Deus hoje habita dentro de mim e a natureza de Deus hoje habita dentro de você. Amém? Por mais que talvez você não consiga ver com seus olhos naturais, porque no momento que nós nascemos de novo, se o cabelo era enrolado, continua enrolado, a não ser que você dê uma passada num salão e faça uma escova. Amém? O tom da pele não muda. Os dentes não mudam. Se você é gordinho, continua gordinho. Que pena, né? Mas tudo bem. Se você era magrinho, continua magrinho. Mas tudo se fez novo por dentro. A natureza de Deus foi forjada dentro de você. A natureza de Deus foi plantada em você. Por isso, irmãos, nós podemos sim, hoje, por causa da natureza de Deus, que foi colocada dentro de nós, andarmos como Cristo andou sobre essa terra. Exatamente como Ele andou. E para que você não fique pensando que eu estou ficando doida, vamos abrir lá em Romanos, no capítulo 8. Você vai ver, irmãos, que aqui no Rema, não somente nessa matéria, mas em todas as matérias, a nossa prioridade é a palavra. Amém? Vocês vão receber um material didático maravilhoso. E vocês são felizardos por isso, porque na minha época não tinha esse material maravilhoso, né? No módulo, eram algumas apostilas, algo mais... precáriozinho, a gente tinha que correr, bater xerox. Hoje em dia está só um mamão com açúcar para você, né? Mais fácil do que morder angu. Material maravilhoso. Mas você vai perceber que a nossa fonte prioritária é a palavra. Amém? Paulo, ele chega a falar lá em Atos, ele vem elogiar os irmãos da igreja de Bereia. E dizer que eles eram nobres porque eles verificavam tudo que recebiam na palavra. E a nossa fonte, irmãos, é a palavra. O nosso papel aqui como professor, queridos, é te instruir na palavra e te mostrar, você comprovando na palavra que aquilo que nós estamos falando, de fato, é o que a palavra diz. Amém? E aqui em Romanos 8, você abriu no versículo 29. Olha só que coisa poderosa vai dizer aqui nesse versículo. Expressando a vontade de Deus de manifestarmos e andarmos como Cristo andou nessa terra. Romanos 8, 29 vai dizer assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos
irmãos. Amém, irmãos? Então, o que exatamente esse versículo está querendo dizer? Algo muito simples e, ao mesmo tempo, algo muito poderoso. Que o desejo de Deus é que todos aqueles que o conheceu, a Bíblia vai dizer lá em João, no capítulo 1, no versículo 12, que todos aqueles que creram no seu nome, no nome de Jesus, lhes foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. E essa palavrinha poder no grego, a aplicação dela naquele versículo em João 1,12 significa competência. Amém? Competência, habilidade para se tornar, para ser, para agir e reagir como filho de Deus sobre essa terra. Então, irmãos, esse poder, uma vez que nós recebemos Jesus e cremos no seu nome, nos foi dado. Amém? Diga assim, me foi dado. Amém, quer dizer, esse poder está dentro de você. E a Bíblia vem dizendo aqui em Romanos 8, 29, que a estes, a quem dantes Deus conheceu, a estes ele predestinou para serem conforme. E o que é conforme? É exatamente tomar a mesma forma. É ter a mesma forma que Cristo teve aqui nessa terra. E não somente a mesma forma, irmãos, mas sermos a imagem, a semelhança dele aqui neste mundo. Amém, irmãos? A palavra de Deus vai dizer lá em 1 João que assim como ele é, nós somos aqui nessa terra. Nós somos aqui nesse mundo. Então, fica muito claro, irmãos, na palavra, que a vontade de Deus é que nós venhamos sobre essa terra, uma vez que nós somos nascidos de novo, irmãos. Sabe de uma coisa? Deus tem uma vida muito elevada para mim e para você. E nós não podemos, irmãos, e eu falo isso com tristeza, fazermos parte daquele grande percentual do corpo de Cristo que está vivendo muito aquém daquilo que é a vontade de Deus para eles. Muito aquém, irmãos, daquilo que são os privilégios conquistados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Tudo isso por quê? Por falta de conhecimento. A palavra vai dizer que o povo de Deus perece porque lhe falta conhecimento. A palavra de Deus também vai dizer lá no livro de Isaías que o povo de Deus foi levado cativo por falta de conhecimento. E como nobres, vivem na miséria. Amém, irmãos? E se nós olharmos para o corpo de Cristo, existe, infelizmente, um grande percentual que tem vivido essa realidade. Mas eu e você não vamos fazer parte dessa realidade. Amém, irmãos? E vamos, por meio da revelação da palavra, ministrar àqueles que ainda não receberam a revelação e a iluminação da palavra. E quando nós olhamos para a realidade de Deus, irmãos, Deus deseja olhar para a minha vida e para a sua vida, que exatamente como Jesus andou nessa terra, nós andemos também. Amém? E era essa a expectativa de Jesus. Jesus disse, olha, não se preocupem, eu vou para o Pai, mas fica com vocês a habilidade, o poder, a capacidade de tanto fazer as obras que eu fiz, como obras ainda maiores. Amém, queridos? Quando nós olhamos para as expectativas de Deus e de Jesus, que são alinhadas, amém? Que não se contrapõem entre si, mas elas concordam sempre. Nós vamos ver que esse é o desejo de Deus, que nós venhamos manifestar quem Ele é aqui nessa terra. E sabe que, irmãos, a forma mais poderosa de nós manifestarmos quem Deus é aqui nessa terra, não é através das nossas vestes, apesar que isso faz parte, é importante, amém? Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Não é através das nossas palavras, apesar que isso é importante também. Mas Jesus disse, os meus discípulos, eles serão conhecidos por causa do amor. Isso significa, irmãos, por causa do procedimento, por causa da forma de andar, por causa da forma de proceder, por meio das suas atitudes. E é justamente nessa nossa forma de ser, irmãos, que Deus deseja trabalhar por meio da sua palavra. Eu não posso falar algo, irmãos, e o meu andar, a minha vida, as minhas atitudes não concordar com aquilo. Paulo falou isso, irmãos. Eu não posso estar numa condição de pregar a muitos e ser reprovado. Amém? Aleluia. E esse é o desejo de Deus. Olha só o que fala aqui em Efésios. Vamos lá comigo, Efésios no capítulo 5. A Bíblia vai dizer, irmãos, que nós somos embaixadores de Deus aqui nessa terra. Ou seja, irmãos, nós somos representantes dele aqui nessa terra. Amém? Nós não podemos, irmãos, nos conformar a estarmos vivendo uma vida de qualquer forma, a andarmos de qualquer forma. A não ser que nós não queiramos viver a plenitude da vontade de Deus nas nossas vidas.
Mas como eu falei no princípio, naquilo que diz respeito às promessas de Deus para nós, existe uma parte que Deus vai fazer, mas existe uma outra parte, irmãos, que Deus está aguardando ansiosamente, cheio de expectativa que você faça a sua parte, que você se posicione. Amém? Para que a vontade dele plena e absoluta possa se cumprir cabalmente nas nossas vidas. E a vontade de Deus é que nós, ao andarmos sobre essa terra, possamos ser reconhecidos como filhos dele. Amém? Por causa do nosso andar, por causa do nosso proceder, por causa do nosso trato para com as pessoas. Amém, queridos? Chega das pessoas, irmãos, se dizerem cristãs e não manifestarem o amor de Deus, e não manifestarem a alegria de Deus, e não manifestarem a paz de Deus. O que é isso, queridos? É uma vida que ainda não se deixou ser tratado pela palavra no seu caráter. Amém, queridos? Existe algo muito sério na palavra que nós não podemos nos esquecer, que a Bíblia diz que nós vamos ser recompensados por aquilo que nós somos, não diante das plateias, mas por aquilo que nós somos diante do Senhor somente. Aquilo que nós somos verdadeiramente em oculto. E aquilo que nós somos verdadeiramente em oculto, irmãos, é exatamente o nosso caráter revelado, é exatamente o nosso caráter manifesto. E Deus deseja que nós sejamos aperfeiçoados em todas as coisas. Amém? Aqui em Efésios, no capítulo 5, é um versículo maravilhoso e bem simples e muito claro, que não deixa dúvidas da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, falando aos irmãos da igreja de Éfeso, ele diz, Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de quem, irmãos? O que está escrito aí na sua Bíblia? Imitadores de Deus. Uau! Imitadores de Deus como filhos amados. Que versículo poderoso, irmãos. Que revelação poderosa da vontade de Deus nós podemos ter mediante esse versículo. O apóstolo Paulo deixa muito claro, irmãos, a vontade de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Primeiro, fica claro que eu só poderei imitar a Deus, irmãos, quando eu estiver assumindo a minha condição de filho. E essa condição não vai ser assumida por Deus, porque em Cristo Jesus, irmãos, eu já recebi a adoção de filhos. Eu já me tornei legitimamente, legalmente filho de Deus. Amém? Não mais filho de Satanás, mas hoje, por meio de Cristo, filho de Deus. Mas a Bíblia vai dizer, sede, pois, imitadores. Me diga, eu sei que você é alguém bem inteligente. Como eu poderei imitar alguém se esse alguém a quem eu devo imitar não estiver próximo? Eu não posso imitar alguém que está do outro lado da esquina se eu não ver. Eu não posso imitar alguém que está em Fortaleza. Não posso imitar alguém que está no Japão. Eu preciso estar próximo desse alguém para que eu possa olhar para ele, me identificar com ele e, consequentemente, imitá-lo. Amém? E a palavra vai dizer de forma tão clara, irmãos, tão simples, tão concisa, que a vontade de Deus é que nós venhamos imitá-lo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Irmãos, Deus deseja, amém? E fica muito claro por meio da sua palavra que nós andemos tão próximos a Ele, ao ponto daquilo que Deus faz seja um reflexo nas nossas atitudes. Deus deseja que nós venhamos viver uma vida de contato, de comunhão com Ele, ao ponto de Ele estar tão perto que aquilo que Ele fala seja um reflexo nas minhas palavras. Deus deseja que eu venha estar tão próximo a Ele, que aquilo que Ele é, aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele fala, aquilo que Ele faz, seja exatamente um reflexo na minha vida. Amém, irmãos? A palavra de Deus vai nos comparar lá no livro de Tiago como um espelho. E nós precisamos ser um espelho da palavra. Nós precisamos ser um espelho de Deus aqui nessa terra, irmãos. E quando muitas vezes nós falamos sobre esse assunto, nessa matéria caráter de Deus, às vezes algumas pessoas podem receber essa informação como um peso. Amém? E muitas vezes quando nós tratamos a respeito disso, que nós precisamos manifestar quem Deus é. E nessa matéria a gente vai tratar sobre andar no amor, aleluia, andar no perdão, andar na alegria, produzir a paz. Nós vamos tratar sobre muitas coisas que às vezes são um pouco chocantes para nós. Mas sabe, irmãos, nós precisamos entender que todas essas expectativas ao nosso respeito que Deus tem não são um peso para nós. Mas eu gosto de ver tudo isso, tudo aquilo que Deus espera que eu seja, que eu faça como um privilégio. Amém, irmãos?
Não veja isso como um peso, não veja isso como um fardo, mas isso é um privilégio. Deus te fez participante da natureza dele. Aquilo que ele é, a essência de Deus, ele compartilhou com você. O grande eu sou, o todo-poderoso, compartilhou aquilo que ele é, irmãos, a sua essência. Ele plantou dentro de você. O DNA de filho de Deus está em você. E você já imaginou, irmãos, o quanto o Senhor nos ama e quantas expectativas poderosas ele tem sobre nós? Ele espera que as pessoas conheçam quem ele é através da sua vida. Amém. Às vezes a gente manda, trazendo um exemplo rápido, mandamos um recado por alguém. Olha, João, venha cá, não vou poder ir à casa de fulano não, mas você fala exatamente que eu não fui por isso, por isso. Às vezes a gente, por não conhecer tão bem as pessoas, a gente fica meio que na desconfiança. Rapaz, mas será que João vai falar exatamente como eu falei, para não dar um mal entendido, para não gerar um mal-estar? Está comigo? Não acontece isso. Mas sabe que quando Deus gerou todas essas expectativas ao meu respeito, ao seu respeito, Deus, ele não titubeou, Deus, ele não duvidou. Pelo contrário, irmãos, Deus acreditou plenamente que eu e você poderíamos representar e manifestar exatamente quem ele é aqui sobre essa terra. Assim como Jesus, a palavra de Deus vai dizer no livro de Hebreus que Jesus era exatamente a imagem perfeita de Deus. E sabe que é exatamente isso que Deus deseja que nós sejamos sobre essa terra. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é glorioso. Amém? E como isso vai acontecer? Como isso acontece? Nós sabemos que isso acontece de forma progressiva. Amém? A palavra de Deus vai dizer que a luz do justo, e nós somos justos, amém? Justificados em Cristo Jesus. Nós nos tornamos justos à justiça de Deus sobre essa terra. A Bíblia vai dizer que a luz do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, sendo aperfeiçoada até ser dia perfeito. Então nós entendemos que esse crescimento, esse amadurecimento, essa manifestação de quem Deus é através da nossa vida é algo progressivo. Amém? É algo crescente. Está comigo? Não é algo que tem altos e baixos, ou pelo menos não é para ser quando nós olhamos para a palavra. A vida do cristão, irmãos, não é para ser cheia de altos e baixos, avançando um dia, retrocedendo 2 dias. Não, quando nós olhamos para a expectativa de Deus, a expectativa que Deus tem sobre você é de avanço, é de crescimento, é de amadurecimento. E como isso se dá? Por meio da palavra. Amém? É a palavra que vai moldando o nosso caráter. É a palavra que vai nos revelando quem Deus é. É a palavra que vai nos revelando quem nós somos, irmãos. Amém? O espelho não revela quem você é. As pessoas não podem revelar quem você é. E às vezes nós limitamos aquilo que nós podemos ser e fazer em Deus por causa do que as pessoas falaram, ou por causa daquilo que nós vemos diante do espelho. Mas eu vou te dar uma boa notícia essa noite, irmãos. Você não é o que você vê diante do espelho e você não é aquilo que as pessoas falam a seu respeito. Amém? Nós somos um ser trino. Está lá em Tessalonicenses. Nós habitamos num corpo, nós possuímos uma alma, mas nós de fato somos um espírito. E o que de fato nós somos é aquilo que a palavra de Deus fala ao nosso respeito. E o que a palavra de Deus diz? Diz que nós podemos ser exatamente quem Jesus foi sobre essa terra. Por meio da revelação da palavra, irmãos, recebida com fé no nosso coração, gerando as transformações, gerando as mudanças, afiando a nossa vida. Irmãos, a palavra de Deus, eu gosto de falar nessa matéria porque existem momentos que a gente tem que se ajeitar na cadeira, dar um sorrisinho para o lado e fingir que não é com a gente, mas recebendo. A palavra de Deus é como um esmeril que vai afiando a nossa vida. Amém? Jesus disse que a expectativa de Deus, irmãos, é que nós venhamos estar sobre essa terra dando muitos frutos. Amém? Mas à medida que nós vamos dando os frutos, a palavra de Deus também diz que Deus ele vem, poda a árvore, corta as arestas para que esta venha frutificar ainda mais. Nem todo corte, irmãos, vai ser confortável. E você vai perceber isso no andar dessa matéria. Nem todo corte vai ser confortável, nem tudo aquilo que precisa ser cortado do nosso velho homem, que muitas vezes vai ficar o resquício, tudo se fez novo no espírito. Mas
O nosso HD aqui precisa renovar as informações pela palavra. Amém? E vão ter informações que nós vamos precisar descartar. E sabe que nem sempre isso é confortável. Mas para que a nossa vida se alinhe a essa revelação e a essa vontade de Deus, é necessário nós acolhermos a palavra de Deus com mansidão. E deixar ela descer para o nosso coração e deixar essas revelações criarem raízes em nós. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem comigo o livro lá em Daniel. Vamos lá. Livro de Daniel. Tá tudo bem aí com você? Tá tudo certo? Então vamos lá. Daniel no capítulo 11. Deus tem expectativas elevadas ao seu respeito. Os dias melhores da sua vida não foram os que passaram, mas os dias melhores da sua vida são os que estão diante de você. Amém, irmãos? Porque quanto mais de Deus nós conhecemos, mais nós conhecemos sobre nós mesmos. E quanto mais de nós mesmos, o nosso verdadeiro eu na palavra é revelado a nós, nós vamos ver, irmãos, o quão poderosos nós nos tornamos em Cristo. Quantos privilégios nós temos para gozar sobre essa terra. Amém, irmãos? A vida que o Senhor tem para nós não é uma vida de peleja, não é uma vida de luta. A vida que Deus tem para nós, como seus filhos, manifestando quem Ele é sobre essa terra, é uma vida de alegria, de paz, uma vida plena de suprimento. Porque tudo isso está inerente no caráter de Deus. Nós vamos ver Deus nessa matéria como um Deus supridor. Amém, irmãos? Um Deus que nos assiste, não como simplesmente alguém que tem pena do ser humano e de vez em quando decide agir em favor do ser humano. Porque muitas pessoas, irmãos, conhecem o caráter de Deus de uma forma deturpada. Por simplesmente pegar uma informação ou outra aleatória e dali forjar o caráter de Deus na sua consciência. Amém? E como é importante nós conhecermos a palavra por nós mesmos. Se nós pegarmos algumas informações vazias, vagas, nós vamos olhar para o Antigo Testamento e vamos ver um tipo de Deus. E aí, a partir de Mateus, nós vamos olhar e vamos ficar assim meio sem entender, porque nós vamos ver um outro tipo de Deus se movendo. E aí, irmãos, se nós não tivermos nosso próprio entendimento, não tiver em nós o desejo de conhecer da palavra, a gente não vai entender plenamente o que Deus é e qual o seu verdadeiro caráter. Porque muitas vezes, se nós pegarmos algum texto vago do Antigo Testamento e olharmos para um texto no Novo Testamento, vai dizer, oxe, Deus no Antigo Testamento era ruim, matava, botava enfermidade, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus bom. É um Deus misericordioso, cheio de graça e amor. Mas deixa eu te dar uma boa notícia, irmãos. Deus, Ele é o mesmo ontem e hoje, e Ele permanece o mesmo eternamente. Amém? A Bíblia vai dizer lá em Tiago que Ele não muda, nele não há sombra nem mudança de variação, irmãos. Por isso é importante nós desejarmos conhecer a Deus por nós mesmos. A palavra de Deus vai dizer em João 8,32. E conhecereis a verdade. E a verdade te libertará. Não é simplesmente uma informação que eu te concedo que te liberta. Não é a verdade que eu conheço que te liberta. Eu posso te ajudar como professora do Rema, mas você precisa gerar fome em você, gerar desejo em você, de você conhecer Deus por você mesmo. Ter intimidade com Deus por você mesmo. Não simplesmente olhar para as experiências dos outros, para as experiências da palavra, para as experiências que você vê nos livros, nas pregações, e ficar como um bom cearense, eu vou falar aqui, lambendo os beiços e parar aí. Não, irmãos, você está nesse lugar porque algo despertou você e esse algo se chama fome de Deus, fome do conhecimento de Deus, fome de conhecer Deus de fato e de verdade, para que de fato você conheça a verdade e essa verdade liberte cada área da sua vida, para que todas as áreas da sua vida sejam alinhadas ao caráter de Deus, à vontade de Deus, à natureza de Deus que já está aí dentro de você, pronta para florescer, pronta para se manifestar, pronta para amadurecer, irmãos. Esse é o desejo de Deus. E esse amadurecimento, essa manifestação, esse crescimento, esse aperfeiçoamento de caráter só se dá, irmãos, por meio do seu desejo verdadeiro, genuíno da palavra, de conhecer Deus por você mesmo. Amém. Eu creio que é por isso que você está aqui. Porque como eu gosto de falar do Rema, irmãos, o Rema não é simplesmente um curso que vai te dar informações novas ou que vai reforçar informações que você já tem.
Não é um simples curso de teologia. Não é simplesmente um estudo a respeito de Deus, irmãos. Você vai estar em contato na segunda, na quarta e na sexta com a própria essência da palavra de Deus. A revelação de Deus, irmãos, gerando em você não simplesmente um inchaço na sua alma, no seu ego, porque você está tendo informações mais do que outros, mas são informações que transformam você, que mudam o teu dia a dia, que mudam quem você é, que mudam a tua forma de falar, que mudam a tua forma de pensar. E isso não porque a tua barra vai ser forçada, isso não porque as pessoas vão te obrigar, mas porque você conheceu a verdade, e a verdade te libertou, e a verdade te mostrou o teu novo eu, e a verdade te mostrou aquilo que você é, aquilo que você tem, aquilo que você pode ser segundo Deus sobre essa terra. Amém? Aquilo que Deus deseja que você seja, a forma que Deus deseja que você ande. E tudo isso, irmãos, é gerado por meio da palavra. Amém? Aleluia! Glória a Deus! E aqui no livro de Daniel, no capítulo 11, no versículo 32, vai falar assim: e aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas, diga assim, mas o povo que conhece, oh aleluia! O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Quem aqui quer andar em proezas? Amém. Eu creio que todos vocês, alguns não estão com muitas forças para levantar o braço, mas eu creio que todos nós queremos andar em proezas. Sabe, irmãos, existem algumas chaves nesse versículo que nós precisamos entender. A chave de andar em proezas. Porque muitas vezes, nós sabemos que a Bíblia no Antigo Testamento, ela foi escrita, no seu original no hebraico, e o Novo Testamento no grego. E existem algumas palavras que é importante que nós conheçamos na raiz do idioma a qual foi escrito, para que o entendimento da gente seja alargado, para que a compreensão da gente seja aumentada. Amém? E esse versículo, quando ele vai dizer aqui na parte B, mas o povo que conhece o seu Deus. Essa palavra conhece, na raiz do hebraico, não é um conhecer, é simplesmente eu dizer assim, você já ouviu falar sobre Deus? E você me responder, sim, eu já ouvi. Eu ouvi dizer que ele criou o mundo em 7 dias. Eu ouvi dizer que ele é poderoso. Eu ouvi dizer que ele mora no céu. Você já ouviu falar, você conhece Jesus? Já conhece Jesus. Eu ouvi dizer que ele morreu na cruz, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Não é esse conhecimento que esse versículo está dizendo. Essa palavra, o povo que conhece o seu Deus, esse conhecimento significa conhecimento que te torna familiar com aquele com quem você conhece. Ou seja, irmãos, é um conhecimento que esse versículo está falando que vai ser gerado em nós, ao ponto de nós conhecermos Deus, ao ponto daquilo que Deus é, nos tornar familiarizado com aquilo que Ele é, com o seu caráter. Onde as pessoas olharão para mim e para você e sem proferirmos nenhuma palavra, ao menos dizermos que nós somos crentes, as pessoas olharão para nós e verão em nós algo diferente. Porque, irmãos, quando nós decidimos andar no caráter de Deus, vai ser impossível nós não nos destacarmos no meio da multidão. E sabe que esse não é o propósito, mas quando nós somos diferentes no meio da multidão, vai ser impossível as pessoas não nos reconhecerem. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós somos luz nesse mundo. Nós somos sal nesse mundo. E sabe quem de fato se torna sal e luz, irmãos? São aqueles que desistem das suas más condutas, que desistem daquilo que acontecia no velho homem e que são ousados e valentes o suficiente para assumirem a forma que Deus tem para eles segundo a sua palavra. E são esses que farão a diferença, irmãos. É estes que esse conhecimento é gerado. Um conhecimento onde nós nos tornamos familiares. As pessoas olharão para nós e vão dizer, rapaz, essa tua forma de andar é tão familiar com alguém que eu já ouvi falar que andava assim. E é disso, irmãos, que Deus deseja que aconteça na nossa vida. Só que a palavra de Deus vai dizer assim, olha, aqueles que conhecem o seu Deus, ou seja, o conhecimento de Deus, a comunhão com Deus, o conhecimento da palavra de Deus é uma parte.
Mas a Bíblia não para por aí. A Bíblia traz uma palavrinha tão boa, tão gostosa da gente ouvir, que se chama esforço. Amém? Sabe que a grande maioria dos crentes não gostam dessa palavra. Amém, queridos? A grande maioria que não conhece a revelação da palavra, que estão conformados com uma vida abaixo do nível que Deus tem para elas, essa palavra esforço talvez não seja muito confortável. Mas sabe, irmãos, será impossível nós crescermos em Deus se essa palavra não for algo bom para nós e algo que venha causar em nós uma boa impressão e venha nos estimular a nos mover do lugar onde nós estamos. Porque o que é que a Bíblia vai dizer? Que o povo que conhece o seu Deus, você está se expondo à palavra, o entendimento está chegando, é o que está acontecendo com você essa noite. A informação está chegando, a revelação está chegando. Mas para que a gente chegue ao ponto de andar em proezas, é necessário, junto com esse conhecimento, associarmos o esforço. O povo que se esforça. E esse esforço, irmão, significa posicionamento, decisão, forte e firme convicção para fazer algo. Deus te chamou para o esforço. E sabe que quando nós olhamos para a palavra, o esforço que nos é cobrado, irmãos, por parte de Deus, não é algo que vai ser penoso para nós. Por quê? Porque a Bíblia diz que para todos aqueles que decidem fazer a vontade de Deus, para todos aqueles que decidem conhecer a Deus, existe uma graça que é compartilhada. Está justamente lá em 2 Pedro, no capítulo 1, um versículo antes do que nós lemos, que a graça e a paz de Deus, elas são multiplicadas por meio do conhecimento dele. Ou seja, irmãos, quanto mais de Deus eu conheço, mais graça de Deus é multiplicada e revelada e liberada sobre a minha vida. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus, irmãos, é a capacidade divina, é a habilidade divina derramada sobre mim e sobre você, para fazermos e para sermos exatamente aquilo que Deus projetou no seu coração para nós. Nós não estamos só nessa, irmãos, nós não estamos só nesse jogo. Deus não diz, vá, me conheça e dê seu jeito, vá, se esforce. Não, irmãos, Deus diz, eu estou aqui para ser conhecido por você. Você pode se esforçar, você pode se posicionar, mas você não está só nessa parada. Existe a minha graça que te assiste, existe a minha graça que te capacita, existe a minha graça que te habilita para você ser exatamente quem Deus projetou no coração dele para você ser e para você fazer sobre essa terra. Amém, irmãos? Como Deus é bom. E esse é um outro atributo de Deus que nós vamos ver no decorrer do ano a respeito dessa matéria. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus. Deus nunca vai te cobrar algo, irmãos, que seja demasiadamente grande, que você não possa realizar. Deus nunca, irmãos, vai deixar a gente como criança desejando um doce, olhando para aquela realidade. E nós estando numa condição se conformando de quão impossível é aquilo acontecer. Não, irmãos, todas as vezes que nós olharmos para a palavra segundo a ótica de Deus, nós vamos olhar para a palavra e vamos ver a possibilidade de Deus acontecendo na nossa vida. O quão próximo àquela realidade. Isso é para mim, eu nasci para isso, Ele me conquistou para isso. Amém? Quando nós olhamos para a palavra segundo a ótica do homem, nós vamos levantar muros entre nós e a realidade que Deus tem para nós. Quando nós olhamos para a palavra de Deus segundo a ótica do homem, vai se levantar uma grande palavra entre essa realidade e nós, que se chama impossibilidade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus segundo a ótica do homem, vai se levantar muitas outras palavras: culpa, medo, indignidade, impossibilidade. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, e você é convidado para fazer o rema, não mais para olhar para a palavra segundo a sua ótica, mas para colocar lente segundo a ótica de Deus, olhando para a palavra e entendendo a palavra como de fato ela está escrita, acessível para mim e para você, tomando a forma da palavra, como estava em Romanos 8:29, se conformando, cortando aquilo que precisa ser cortado pela palavra. E nós, irmãos, juntamente com as revelações, entrando na forma que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E quando nós conhecemos a Deus, nos esforçamos, então nós andamos em proezas. E eu trouxe para vocês o significado de proeza, porque eu acho bem interessante,
Porque muitas vezes quando nós falamos essa palavra, nós nos remetemos à proeza como milagres, prodígios. E de fato, também é. Mas existe um significado que vai tratar bem nesse assunto com o qual nós estamos falando aqui. E proezas no hebraico, um dos significados é coisa excessivamente difícil de ser feita. Ação que demanda coragem. Diga assim, Deus me chamou para ser corajoso. Deus te chamou para ser corajoso. Irmãos, uma vez que nós nascemos de novo, nós não somos mais frouxos, amém? Nós somos corajosos, ousados. A Bíblia diz, irmãos, que Ele não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia, um espírito de poder e de moderação. Ei, você não é mais frouxo, você é corajoso, ousado em Deus. Amém? Ação que demanda coragem, habilidade para ser praticada. Ação fora do comum. Tudo isso é proeza, irmãos. E quando nós nos deparamos com a palavra e com a expectativa de Deus no nosso caráter, com relação aos nossos posicionamentos, às nossas ações, às nossas reações, existem coisas do nosso velho homem que precisam ser tiradas, mas que para nós é muito difícil. É algo muito difícil, é algo muito pesado. Mas quando nós passamos por essas etapas, conhecemos a Deus, aplicamos esforço, determinação, não abrimos nem para um trem carregado de chumbo, andar em proezas não será mais um problema para mim e para você. Amém, queridos? Se torna algo difícil, irmãos, quando nós não passamos pela etapa do conhecimento e do esforço. Mas quando nós conhecemos a Deus, nos aplicamos na revelação que nós recebemos. Andar em proezas, irmãos, fazer aquilo que para nós era difícil de fazer, andar em amor, andar em perdão, manifestar o caráter de Deus, não somente na igreja. Porque talvez existem pessoas que Deus deseja tocar no seu trabalho, na sua família, no seu bairro, que talvez nenhum da sua igreja, nenhum cristão que você conheça terá a oportunidade de tocar, mas você poderá tocar através da sua vida, do seu proceder, da sua forma de se conduzir nos ambientes que só você vai estar lá. Amém? E talvez para você seja tão difícil manifestar quem Deus é nesses outros ambientes fora da igreja. Mas quando nós nos determinamos a conhecer Deus, irmãos, e nos aplicamos a praticar essa verdade, porque lá em Tiago vai dizer, queridos, que não adianta ser ouvinte negligente, mas é necessário sermos operosos praticantes. Amém? Se nós não queremos ver a nossa vida de cristão ruir, irmãos, quando os ventos derem, quando as ondas fortes derem, como Jesus falou, nós precisamos praticar a palavra, porque quando nós nos determinamos a ser filhos, ouvintes e praticantes, a nossa casa não será forjada sobre a areia, mas será forjada sobre a rocha. E os ventos virão, as circunstâncias virão, irmãos, as investidas de Satanás virão e não derrubará a nossa casa, que somos nós. Amém? Mas para que isso aconteça é necessário conhecer o Senhor, ter comunhão com Ele e aplicar esforço em tudo isso. Amém, queridos? Mas para tudo isso existe uma graça. E Deus deseja que nós o conheçamos. Abre comigo em 1 Timóteo. A palavra deixa bem claro. Vamos antes de 1 Timóteo. Estamos aqui pertinho em Oséias. É um versículo bem conhecido. Segura 1 Timóteo. Vamos primeiro em Oséias no capítulo 6. Oséias 6. Deus deseja, irmãos, e fica tão claro pela sua palavra. Essa noite nós não temos tempo de lermos todos os versículos como numa aula convencional. Nós vamos só dar algumas pinceladas aqui em alguns pontos. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que o desejo de Deus, irmãos, mais do que nós, mais do que o desejo que há em nós, que eu creio que você está aqui porque existe um desejo dentro de você. Eu não sei qual nível esse desejo está. Se é um pouco, se é uma fagulha, se é um pequeno fogo, se é um médio fogo, se já é uma grande fornalha dentro de você, esse desejo, essa fome de conhecer a Deus. Mas uma coisa eu sei, você está aqui porque existe um desejo dentro de você. Amém? E quando nós desejamos conhecer a Deus, irmãos, às vezes existem algumas barreiras que se levantam diante de nós e a gente pensa que é algo difícil. Conhecer a Deus, ter comunhão com Ele, ouvir a voz de Deus,
ter conhecimento, ter intimidade com Deus. Mas pela palavra, irmãos, nós entendemos que Deus está muito mais desejoso do que nós. Amém? Sabe, irmãos, que quando Deus ia ter com Adão, antes de Adão pecar, não é porque Deus queria conhecer mais Adão. Porque você não acha que Deus já conhecia tudo que Adão era? Deus que criou Adão, queridos. Amém? Deus que forjou Adão. Deus vê todas as coisas. Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tudo vê, Ele tudo conhece. Ele está em todos os lugares. Deus, Ele não ia ter com Adão no princípio, irmãos, porque Deus queria conhecer mais de Adão. Deus, Ele se disponibilizava. Isso nós conhecemos no caráter de Deus. Sabe de uma coisa? Deus sempre vai dar o primeiro passo. O primeiro passo nunca é dado por nós, irmãos. O primeiro passo, porque esse é o caráter de Deus. Nós conhecemos pela palavra Deus, Ele é doador. Deus, Ele se entrega. Deus, Ele se abre. A Bíblia diz lá em Hebreus que nós não precisamos mais nos achegar diante do seu trono com medo nem com vergonha. Pelo contrário, Ele diz, se acheguem com ousadia, porque vocês são bem-vindos nesse lugar. Amém, irmãos? Esse é o caráter de Deus. E muito mais do que nós desejamos conhecê-lo, Deus deseja ser conhecido por nós. Por isso, no princípio, Ele ia ter com Adão. A Bíblia diz que Deus ia ter com Adão. Para quê, irmãos? Para que por meio daquelas conversas, por meio daquele contato, Adão pudesse ser influenciado por Deus. Adão pudesse conhecer Deus e aquele conhecimento de Deus ser como um espelho para Adão. E à medida que Adão conhecia Deus, Adão se autoconhecia. Amém? E esse, irmãos, desde o princípio sempre foi a vontade de Deus. Ser conhecido pela sua criação. Se revelar para a sua criação. Sabe, irmãos, receber a revelação de Deus, mergulhar nas profundezas de Deus, não precisa de muita coisa. Como as pessoas aí no mundo falam e deturpam o caráter de Deus, como nós precisássemos estar diante da presença de Deus, implorando para conhecê-lo, fazendo coisas para convencer Deus a se revelar para nós. Ei, irmãos, Jesus veio, irmão, justamente mandar esse recado. Jesus não veio à terra simplesmente abolir com o poder do pecado nas nossas vidas. Jesus não veio na terra, irmão, simplesmente para limpar o pecado da nossa vida. Esse foi um meio para se chegar a um fim. E que fim é esse? Que recado é esse? Deus deseja ter comunhão com o homem. Amém, queridos? Só que para Deus estabelecer de novo aquela comunhão que Ele tinha com Adão no Éden, era necessário o pecado sair do meio, porque o pecado era o abismo. Amém? Mas esse foi o recado de Deus quando mandou Jesus. Esse foi o propósito de Deus. A Bíblia diz lá em Colossenses que Jesus, que coisa linda, eu acho lindo essa passagem, que Jesus foi a reconciliação do céu com a terra. Irmãos, em Cristo nós somos reconciliados para um propósito, conhecer Deus como nosso Pai. Diga assim, Ele é o meu Pai. E me diga, qual o pai que não quer que o filho o conheça? A Bíblia diz, irmãos, que Deus, Ele é superior, muito superior a qualquer pai natural. Amém? E aqui em Oséias, a Bíblia deixa tão claro, e eu sei que você conhece esse versículo, Oséias 6, no versículo 3, a Bíblia vai nos mostrar o desejo de Deus. E qual é o desejo de Deus? Que nós, você pode ler comigo, 1, 2, 3 já, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Está aí na sua Bíblia. Tem alguma dificuldade de entender? Eu creio que não, irmãos, é algo simples. Nós precisamos entender, queridos, que conhecer a Deus é poderoso, é extraordinário, é sublime, é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo é simples. Deus está acessível. Sabe qual é a distância entre você e o mergulho nas profundezas do coração de Deus? Um desejo. Porque quando Deus encontra um desejo no nosso coração, e eu lembro como esse versículo alcançou a minha vida sentadinha nas primeiras aulas do Rema. E sabe, irmãos, o seu problema, muitas vezes você pode estar sentado aqui e tantas coisas vão subindo ao teu coração e talvez você pense que o seu problema é maior do que o problema de todo o universo, né? É meio que aquela síndrome de Elias, né? Sozinho na caverna, pensava que era o único que estava servindo a Deus. Mas havia mais 7.000 que não tinham se dobrado a Baal.
E sabe, queridos, eu lembro quando eu sentei para fazer o rema, não tinha dinheiro para passagem, não tinha dinheiro para matrícula, não tinha dinheiro para mensalidade. Só tinha uma saia, só tinha uma blusa. Mas certa vez, nas primeiras aulas do rema, ficava aquela luta, como vai ser, como eu vou conseguir. Mas ao mesmo tempo existia uma fome dentro do meu coração que não me deixava desistir, mas que mandava eu prosseguir, porque existia uma fome incontrolável dentro de mim de aprender sobre Deus. Eu lembro que esse versículo alcançou a minha vida e está lá em 2 Crônicas 16:9, você não precisa abrir. Que se Deus encontra em nós um coração sincero e dependente dele, ali Deus se mostra forte e poderoso. E naquele dia, irmãos, eu nunca tinha ouvido aquele versículo. Era uma bebê na fé. Eu disse, meu Deus... E Deus falou tão forte, é como se eu pudesse ouvir agora aquela voz que soou naquele dia. Você tem um coração, Carol? Sim, Senhor, eu tenho um coração. Então está tudo resolvido. Você tem tudo que eu preciso para me mostrar forte e poderoso na sua vida. Não desista, eu estou com você. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eu pude me formar no rema. E a minha vida foi impactada e a minha vida mudou e eu nunca mais fui a mesma. Não simplesmente por causa do rema, mas por causa da palavra que é transmitida através desse canal tão poderoso e desse instrumento que se chama rema. Amém, irmãos? E aqui em Oséias, como nós lemos, Deus vai nos falar por meio da sua palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Agora vai comigo lá em Timóteo. 1 de Timóteo é um versículo que vai dar base para isso que nós acabamos de ler. 1 Timóteo. Você está sendo abençoado? Glória a Deus. 1 de Timóteo, no capítulo 2. Também é um outro versículo bem conhecido nosso. Primeira Timóteo 2, no versículo 4. Vai dizer assim, que quer, quem quer? Diga assim, Deus. Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Olha só qual o desejo de Deus para a humanidade. Primeiro nós vimos em Oséias 6 que Deus deseja que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. E isso não somente é um desejo de Deus no Antigo Testamento, mas se revela e é totalmente, plenamente fundamentado pelo Novo Testamento. E aqui, irmãos, em 1 de Timóteo 2,4 diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E nós já estamos nessa categoria, fomos salvos, nascemos de novo. Mas sabe que não para por aí? A salvação é uma porta para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? A Bíblia deixa bem claro que é o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Aleluia! Fomos salvos, a Bíblia diz que uma vez que nós fomos salvos, nascemos de novo, saímos do império das trevas e fomos imediatamente transportados para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor. Saímos das trevas para a luz, do inferno para o céu, da maldição para a bênção, da enfermidade para a cura, da pobreza para a riqueza. Amém, irmãos? Mas não é somente isso. A Bíblia deixa bem claro que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Se Jesus voltar agora, vamos ser arrebatados. Mas se nós dormirmos antes da volta de Jesus, nós temos o céu garantido. Mas isso não é tudo, isso é maravilhoso. E se fosse só isso, irmão, já seria, amém, motivo de grande gratidão para nós. Mas não para por aí, porque Deus, ele é abundante na sua vontade. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos, mas que também tenhamos o pleno conhecimento da verdade. E o que é a verdade? Quem é a verdade? A verdade é o Logos, a verdade é Jesus, a verdade é aquela que se encarnou por amor a mim e a você, para que hoje eu e você tivéssemos acesso pleno ao conhecimento desse Deus que me ama, que te forjou, que te criou para manifestar quem Ele é ao mundo. Você é os pés dele nessa terra, você é as mãos dele nessa terra, você é a boca dele nessa terra, você é o corpo dele nessa terra, você é aquele a quem as pessoas olharão e poderão ter uma ideia, ter uma noção que existe um Deus
Você é o cartão de visitas de Deus sobre essa terra. Deus não deseja simplesmente que nós sejamos salvos, irmãos, mas que nós tenhamos o pleno conhecimento da verdade. Isso vai também estar expresso lá em Efésios, no capítulo 3. A Bíblia vai dizer que existe uma altura, uma profundidade, um comprimento, uma largura de conhecer a Deus. E ele vai dizer lá em Efésios que nós podemos compreender plenamente com todos os santos. Quem é esse Deus infinito, em altura, em largura, em comprimento, mas que pode ser alcançado, que pode ser conhecido, que pode ser entendido, que pode ser transmitido através da minha vida e da sua vida, por meio do nosso caráter forjado, segundo a revelação da sua palavra. Amém? Aleluia! Esse é o desejo do Senhor, irmãos. Abre comigo em Deuteronômio, nós já estamos próximos de finalizar. Nós vamos ler só mais 2 versículos, para que você fique com um gostinho de quero mais. Aleluia! Deuteronômio, no capítulo 29. Esse é um versículo que a gente costuma brincar, que quebra alguns bezerros, algumas vacas sagradas. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Podemos ler? Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, 29, versículo 29. Diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós. Diga assim, são para mim. Não, acho que você não está acreditando muito nesse negócio. Ou você cochilou na hora que eu pedi para você repetir. Vamos lá, mais uma oportunidade. Vamos lá. Vamos fingir que nada aconteceu. Como Deus é um Deus de oportunidade, nós também precisamos ser um filho e uma filha de oportunidade. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós. Diga assim, são para mim. São para mim. As coisas reveladas são para nós. Com qual propósito? São para nós e para nossos filhos, para sempre. Para cumprirmos todas, diga assim, todas. Para cumprirmos todas as palavras desta lei. Amém, queridos? Que versículo maravilhoso. A Bíblia vai dizer que todas as coisas encobertas são para o Senhor. E sabe que você não vai, irmãos, ver aqui no Rema durante esses 2 anos nenhum professor querendo inventar algo que a Bíblia não disse. Não se preocupa, fica tranquilo. Amém? Porque a gente acaba vendo por aí, tendo algumas notícias, né, de pessoas que querem, por fim na força, por força e por violência, quando a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas aí as pessoas vão encontrar a verdade da palavra, que querem por força e por violência descobrir aquilo que Deus não quis falar. Existem coisas na Bíblia, irmãos, que são do Senhor. Amém? Mas aquilo que está revelado, aquilo que a palavra está falando, aquilo que está claro na palavra, e tudo aquilo, irmãos, que Deus deseja que nós conheçamos na palavra, Deus é o primeiro, queridos, a disponibilizar a revelação, o entendimento, para que nós compreendamos, amém? Nós aprendemos, queridos, no Rema, por meio da palavra de Deus, que aprender a Bíblia, que estudar a Bíblia é algo bom, prazeroso, fácil, acessível. Afinal de contas, irmãos, o inspirador da Bíblia, ele está bem próximo a você, ele habita em você. Amém? O inspirador, aquele que instruiu os homens de Deus a escrever a palavra de Deus, ele não está longe, ele está perto, ele está aí dentro de você. E a Bíblia vai dizer lá em 1 João que a unção de Deus, que é o próprio Espírito de Deus que habita em você, te ensina acerca de todas as coisas. Amém? Então tudo aquilo que está revelado, que é o desejo de Deus, que você compreenda, que você capture, que você receba a revelação, que a luz chegue, que a iluminação chegue. Para quê? Para que você possa cumprir todas as palavras dessa lei. Para que Deus, irmãos, olhe para você e Ele possa falar como Jesus, quando Ele olhou para Jesus sobre essa terra, cumprindo a vontade dEle aqui nessa terra, quando foi batizado por João Batista. O Senhor olhou para Jesus e disse assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer.
Amém, queridos? E esse é o desejo de Deus, irmãos. E eu creio que você está aqui porque esse também é o desejo da sua vida. A vontade de Deus. Viver a vontade de Deus boa, perfeita e agradável para você. Amém? E existe capacidade de Deus para você viver tudo isso. Toda essa realidade é para você. Amém? E a oportunidade está dada. Posso esperar você na minha aula? Amém? Quantos estão crendo que vão fazer o rema e que vão concluir o rema? Aleluia, sabe que Deus trabalha com fé. E se você tem fé, então você vai poder ir até onde Deus deseja para a sua vida. Amém? Para mim foi um prazer e uma grande honra poder estar aqui nesse momento compartilhando um pouco da palavra com você. Sejam abençoados e estejam prontos para os melhores dias da sua vida. Aleluia. Pode vir, pastor.